Alguma vez você já se pegou pensando o que teria acontecido caso fatos históricos que mudaram o rumo do planeta em que vivemos tivessem acontecido de maneira contrária? Esse é o podcast E Se, e no episódio de hoje responderemos para você o que teria acontecido caso a Alemanha nazista tivesse prosperado. No início da guerra, a Alemanha nazista teria partido sem dó para cima da Inglaterra. Além de evitar a retirada de Dunkerque, que poderia dar uma sobrevida ao exército inglês, os alemães ainda teriam iniciado uma operação para invadir as ilhas britânicas. Pressionados, os ingleses não teriam outra saída, aceitariam um acordo político e seriam obrigados a permanecer neutros até o final da guerra. Na vida real, Hitler admirava a Inglaterra. De acordo com o historiador militar Little Hart, o ditador comparava a Inglaterra à Igreja Católica, dizendo que ambos ajudavam a estabilizar o mundo. Essa admiração fez com que Hitler hesitasse em ocasiões importantes contra os ingleses. Em maio de 1940, Hitler daria o primeiro grande passo para ganhar a guerra ao aceitar a sugestão do general Heinz Guderian. Ele sugeriu avançar com velocidade máxima sobre as forças aliadas que estavam na França. Os soldados ingleses seriam cercados em Dunkerque e não teriam tempo de fugir. Com o exército detonado, a Inglaterra aceitaria um cessar-fogo com a Alemanha. Na vida real, em 1940, a Alemanha invadia facilmente a França quando Hitler mandou brecar o avanço de seus tanques. Com medo de um contra-ataque, isso deu tempo para os ingleses, aliados da França, mandarem seu exército de volta para a Inglaterra, na retirada de Dunkerque. Sem desrespeitar o pacto com o Japão e Itália, a Alemanha optaria por ficar na dela quando os japoneses puxaram os Estados Unidos para a briga com o ataque a Pearl Harbor. Os americanos entrariam em guerra contra o Japão, mas não contra a Alemanha. Sem o apoio dos Estados Unidos, ingleses e franceses não teriam como retomar a Europa invadida, e Hitler concentraria suas forças contra os soviéticos. Na vida real, Itália, Alemanha e Japão fizeram um pacto, declarariam guerra contra qualquer país que atacasse um deles, como foi o Japão que atacou os Estados Unidos em 1941. A Alemanha não era obrigada a entrar em guerra com os americanos, mas Hitler declarou guerra aos Estados Unidos dias depois. Durante a Segunda Guerra, a Alemanha contaria com um dos maiores cérebros da ciência, Werner Heisenberg. Com ele à frente do projeto, os nazistas focariam todos os esforços tecnológicos na busca de obter a bomba atômica. Ao conseguir a bomba antes dos Estados Unidos, Hitler não teria dúvidas, arrasaria Moscou e forçaria a rendição imediata da União Soviética. Na vida real, os Estados Unidos unificaram esforços para criar a bomba atômica. Já os alemães tinham equipes rivais, uma militar e outra civil, trabalhando em projetos separados. Em 1942, a Alemanha ainda preferiu focar as pesquisas em reatores nucleares para gerar energia, e não bombas. No início da guerra, Hitler teria tentado controlar os passos do aliado Mussolini. Mesmo assim, o ditador italiano bancaria a invasão da Grécia e se daria mal. Hitler não pensaria duas vezes, recusaria o pedido de ajuda imediata à Itália e seguiria com força total rumo à União Soviética, sem perder tempo com os gregos. Os alemães não enfrentariam um duro inverno russo e derrotariam Stalin. Na vida real, o ditador italiano, Mussolini era aliado de Hitler, mas vivia se encrencando. Em 1940, invadiu a Grécia, mas levou um contra-ataque dos gregos. Hitler decidiu ir em socorro de Mussolini e atrasou um decisivo ataque à União Soviética em quase um mês. Hitler não poderia resistir à tentação, tomar Stalingrado, a cidade que levava o nome de um dos seus grandes rivais, o líder soviético Stalin. Mas, quando ele visse o exército alemão quase cercado e percebesse que aquela poderia ser uma das batalhas mais sangrentas da história, ordenaria a retirada da cidade. Dessa forma, o recuo não abalaria tanto a moral das tropas alemãs e ainda evitaria a perda de um exército. Na vida real, em 1942, Hitler tentou tomar o sul da União Soviética, região rica em petróleo, só que deu uma desviadinha para tomar a cidade de Stalingrado, hoje Volgogrado. Após 6 meses de duros combates, os alemães sofreram sua primeira grande derrota na guerra. Ao final do conflito mundial, duas potências dominariam o planeta, a Alemanha e os Estados Unidos da América. Nos 40 anos seguintes, países europeus enfrentariam níveis de pobreza africana, o Brasil entraria em guerra e a União Soviética sumiria do mapa.
Americanos e alemães não se atacariam diretamente após a Segunda Guerra, mas se envolveriam na chamada Guerra Fria. Uma das características dessa guerra indireta seriam os conflitos regionais entre aliados das duas potências. Estados Unidos da América e Alemanha financiaram vários países em brigas regionais para tentar expandir sua influência. Essa disputa não demoraria a atingir a América do Sul, gerando um conflito entre Brasil e Argentina. Sobre Brasil e Argentina, a rivalidade entre os dois países ultrapassaria e muito os níveis de hoje. Durante a guerra, a Argentina teria meio que paquerado os nazistas, e com a vitória de Hitler, os hermanos virariam o maior aliado da Alemanha na América do Sul. A rivalidade com o Brasil, alinhado com os Estados Unidos, cresceria a cada dia mais. O conflito inevitável entre os dois países estouraria na década de 1950. Tropas americanas e nazistas, disfarçadas de consultores, entrariam na briga para reforçar seu lado. Após alguns anos de batalhas na fronteira, surgiria um cessar-fogo, mas a paz definitiva entre os dois países jamais seria assinada. Dessa forma, a região tríplice fronteira se tornaria uma zona desmilitarizada, coberta de minas e arame farpado. É uma situação parecida com a das duas Coreias no pós-guerra da vida real. No final da década de 1980, a Alemanha nazista começaria a desmoronar. Não seriam os Estados Unidos que acabariam com o Império Nazista após 40 anos de pesadelo para o mundo. A Alemanha desmoronaria por dentro mesmo. Enquanto Hitler estivesse vivo, seus principais braços direitos, Goebbels, Göring e Himmler, manteriam uma paz armada. Porém, após a morte natural do ditador, no final da década de 1970, o pau comeria solto entre as diferentes facções interessadas em comandar o Império Nazista. A disputa pelo poder iria enfraquecer a Alemanha gradualmente e estimular os povos e países oprimidos a se libertarem. Tudo, é claro, com o apoio por baixo dos panos dos Estados Unidos. No final da década de 1980, com o Império Nazista desfeito, os americanos posariam como os grandes vencedores da Guerra Fria. E esse foi o episódio de E se de hoje. Esperamos ter aguçado sua curiosidade e nos vemos no seu próximo capítulo do seu livro de história.